Série 10 dias para descobrir um propósito muito além de você. Terceiro dia. No capítulo anterior, nós aprendemos com Esther como é importante darmos ouvidos ao princípio da obediência. Em primeiro lugar, o temor a Deus, amá-lo de todo o seu coração e obedecê-lo em amor. Mesmo com tantas regalias dentro daquele palácio, Esther mantinha sua postura simples. Ela reluzia, mesmo sem as finas joias. Então o rei conheceu uma a uma daquelas donzelas e, chegando a vez de Esther, ele verdadeiramente a amou. Esther, com seu coração humilde, íntegro e amável, conquistou todo um reino. Agora, ela era a rainha da Pérsia. O capítulo terminou com 2 conspiradores que acabaram enforcados. Então nós aprendemos que quando a gente quer conquistar ou alcançar algum sonho, algum objetivo, nós devemos nos manter fiéis aos princípios bíblicos. Precisamos inspirar confiança e sermos pessoas de caráter. Sermos íntegros, dispostos a honrar o nosso Deus com as nossas atitudes. No capítulo de hoje, vamos ver aonde pode levar a ganância, a prepotência e a arrogância do ser humano. Mardoqueu, ou Mordecai, em algumas traduções da Bíblia, ele conhecia muito bem sua sobrinha Esther e sabia que poderia contar com sua discrição e sabedoria. Ela tinha conquistado o coração do rei, mas ainda não tinha noção do real propósito que Deus tinha para a vida dela e do seu povo, dando a ela a posição de rainha. Vamos conhecer um pouco sobre Amã. Ele era um dos fiéis do reino e o rei o exaltou acima de todos os príncipes que estavam com ele. Os servos do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque essa era a ordem do próprio rei da Pérsia. Então eles perceberam que Mardoqueu não reverenciava a Amã como todos os outros e foram perguntar para ele por quê. E ele disse que ele não se prostraria porque ele era judeu. Então os servos do rei chegaram e contaram para Amã o que estava acontecendo. Falaram para ele que Mardoqueu era judeu e por esse motivo não iria se prostrar diante dele. Então ele se enfureceu, não só contra o Mardoqueu, mas contra todo o povo judeu. Amã começou a disseminar intrigas e convenceu o rei a fazer um decreto para que matasse todos os judeus, porque eles eram muitos, estavam espalhados em todas as províncias da Pérsia e eles estavam decididos a não se prostrar, indo assim contra a ordem do soberano. O rei, por sua vez, tira o seu anel, entrega-o a Amã para que este pudesse selar cartas e espalhar por todo o reino, dando a ordem de matar o povo de Esther. É claro que o rei não sabia disso. Esther e Mardoqueu também desconheciam essa trama, mas logo ficariam sabendo. Estão lembrados que no primeiro capítulo nós falamos sobre o rei Assuero, o quanto ele era vaidoso, excêntrico e inconstante. Pois bem, ele estava gostando muito dessa situação. Ele jamais admitiria que uma ordem sua fosse contrariada pelo povo, principalmente o povo judeu. Então ele e Amã
sentam-se para beber, enquanto a cidade de Suzã estava toda confusa. Temos muito o que desenrolar ainda nessa história. E você, já se pegou tramando ou conspirando contra alguém? Às vezes usamos desculpas como só estava me defendendo. O que não podemos esquecer é que a justiça vem do alto. Não busque fazer justiça com as próprias mãos. Nós vamos ver mais adiante que é muito mais poderoso dobrarmos os nossos joelhos e depender da mão poderosa de Deus do que tomarmos decisões precipitadas e acabarmos sendo envergonhados ou derrotados. Não perca o próximo capítulo.